Ontem em Brasília, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do anúncio de medidas de infraestrutura da Operação Radar 2, divulgada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Nossa equipe em Brasília preparou um material sobre o assunto. Acompanhe. A nova estratégia adotada pelo governo para escoar a safra 2018-2019 ganhou o nome de Operação Radar, que vai ser feita de forma integrada com vários ministérios. O novo plano de escoamento foi apresentado em uma reunião no Ministério da Infraestrutura, com a presença de ministros e representantes de entidades do setor. Segundo o governo, uma nova tabela de frete rodoviário está sendo elaborada em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. A ideia é eliminar distorções para que todos aceitem os preços mínimos. A nova tabela deve ficar pronta em abril e, de acordo com o ministro Tarcísio Freitas, vai ser discutida com todos os setores. O ministro da Infraestrutura explicou que, para fazer a nova tabela, vários pontos vão ser levados em conta, como o modelo e o ano do caminhão, o tipo e as condições do pavimento e, claro, o tipo de produto da carga que está sendo transportada. Ele disse ainda que a Operação Radar também vai prever melhorias na malha rodoviária. Então, nós vamos seguir amanhã para o campo para verificar o andamento da operação e também a preparação para as obras este ano. Observe que na região amazônica, naquele trecho, você trabalha 4, 5 meses por ano no máximo. Então, quando o clima permite, a gente trabalha 5 meses no ano. Então, isso requer uma preparação intensa ao longo do inverno, no período de chuva, para acumular material, produzir material que a gente possa aplicar imediatamente a partir do momento que a gente tenha a brecha climática. No mesmo plano, o governo prevê ainda medidas de incentivo ao cooperativismo, formas de eliminar intermediários no processo de transporte e compras coletivas para melhorar a situação dos caminhoneiros. A estimativa do governo é que este ano a produção de grãos do país chegue a 237 milhões de toneladas. A soja, que chegaria a 119 milhões de toneladas, deve cair para perto de 118 milhões, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A Abiov participou da reunião e esta semana já havia anunciado a queda devido ao tempo seco e quente, especialmente no Paraná e Mato Grosso do Sul. Quanto ao milho safrinha, a previsão é de 91,2 milhões de toneladas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou do destaque que a malha rodoviária de Mato Grosso terá na operação, já que o estado é o maior produtor de grãos do país. A 163 ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção, que a cada ano vem se intensificando a saída pelo arco norte, né? Pelos portos lá da região norte. E a importância dessa operação, para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão, ministro Tarcísio, de caminhão atolado, caminhoneiros sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação. Hoje há planejamento para que isso não aconteça, apesar da precariedade que nós temos nessa estrada. Catarina Martorelli para o SBA. Bom, para comentar um pouco mais sobre a BR-163, mais conhecida como Rodovia Belém-Santarém, que tem ao todo 3.470 quilômetros de extensão e é um dos principais caminhos para o escoamento da safra de grãos brasileira, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Produtor o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Couti Dias. Bom dia, João. Bom dia. Realmente eu acho que é importante o governo trabalhar integrado, mas todos os ministérios que tenham alguma participação trabalhar integrados. O Brasil tem que exportar esse ano 73 milhões de toneladas de soja, alguma coisa próximo disso, e que talvez chegando próximo a 30 milhões de toneladas de milho. São dois produtos que são os principais do setor do agronegócio que depende de chegar até os portos. Mato Grosso é o maior produtor, como bem falou a ministra, e lá hoje é uma tendência de usar modais, não apenas o modal rodoviário, ou seja, se você olhar o sul do Mato Grosso, há uma pressão em cima de transportar pela ferrovia, embarcando em Rondonópolis ou embarcando em algum outro ponto, algum outro terminal da Ferronorte em direção ao Porto de Santos. A da parte leste do estado é levando os produtos para a região de Porto Velho, embarcar pelo terminal hidroviário do Rio Madeira. Então, e no caso do norte, embarcar pela hidrovia do Tapajós, Amazonas. Então, esses são os caminhos mais racionais que a gente pode reduzir custo e dar a condição de uma grande vazão.
Os investimentos privados em Miritituba, no Pará, eles construíram mais de são 6 terminais hidroviários modernos que poderiam ter um potencial de receber carga e passar para as barcaças, alguma coisa entre 18 a 20 milhões de toneladas por ano. O problema todo é chegar via rodoviária até Miritituba, já que a BR-163 faz mais de 30 anos que estão asfaltando e não completou o asfaltamento dela. Ou seja, ainda falta trecho para asfaltar. Na região amazônica chove, e chove muito. Os caminhões, a parte que não tem asfalto, ela tem dificuldade dos caminhões trafegarem na época de chuva, atolo. As carretas bitrem, elas não têm tração nos vagões, ela tem só tração no cavalo, então ela tem dificuldade de subir alguns pontos que tem alguns aclives, então é difícil você chegar. Essa ideia do Ministério de segurar ao longo do trecho Sinop-Miritituba é para evitar que ela ficar os caminhões atolados num trecho lá, os caminhões sem água, sem alimento, os motoristas sem água, sem alimento, ou seja, é um absurdo isso. Então, quando não tiver condição de escoamento, segura até que o trecho volte a conseguir operar. O importante é que o Brasil está acordando para usar outros terminais, sejam rodoviários, sejam ferroviários, sejam hidroviários. Você tem hoje no Brasil uma procura intensa de alternativas. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, que antes só tinha a variável rodoviária, hoje começa a usar o rio Paraguai e Paraná, carregando por Porto Murtinho e levando até os portos argentinos de Rosário. A ferrovia, a Ferro Norte, que só passava pelo estado, hoje reativou o terminal de Chapadão. Ao sul do estado, que não tem acesso ferroviário, o que está fazendo? Ele está levando de caminhão até Maringá ou até a região próxima a Maringá, transferindo para o vagão para chegar até Paranaguá. Isso acontece em Araguari, em Minas Gerais, acontece no Rio Grande do Sul, acontece em vários pontos do Brasil. Ou seja, o Brasil tem que mudar esse praticamente monopólio de transporte rodoviário e passar para transportes que tem maior eficiência, baixando o custo, e para o caminhão também é interessante, não interessa fazer 2.000 quilômetros e voltar batendo carroceria, não, tem que levar 400, 500, 600 quilômetros e voltar para trazer carga de novo, etc. Então isso é importante. O ministro falou também a renovação das concessões ferroviárias. É outro ponto importante. E não vai ser pagar para o governo. Se você pagar para o governo, esse dinheiro vai para sustentar aposentadorias milionárias no judiciário, no legislativo, aí não vai voltar para a sociedade. O que ele quer fazer? Ele quer fazer que as empresas que vão ter uma prorrogação nos contratos de concessão das ferrovias invistam em em empreendimentos dentro da ferrovia. Exemplo, a MRS, por exemplo, que chega ao Porto de Santos, renovando a concessão dela por mais tempo, ela vai ter a obrigação de fazer o ferroanel, aquele desvio ferroviário para tirar os trens da dentro da capital de São Paulo. É um absurdo, trem de carga passando por dentro de São Paulo. Acontece no Brasil isso. Então, o que vai fazer? Vai ter a concessão, vai ter a prorrogação, vai investir e vai fazer o anel ferroviário. Isso é importante, por quê? Porque você dá maior fluxo de carga, você agiliza o processo, você faz com que haja maior rendimento do equipamento. Então, isso para o setor do agronegócio é fundamental. Para fechar, eu pediria um vídeo que está circulando na internet a respeito de Humaitá, na Amazonas, já no Rio Madeira, onde uma empresa investiu um terminal hidroviário. Aí vocês podem ver esse terminal hidroviário, lá no Rio Madeira, Humaitá deve ficar alguma coisa entre 500 a 600 quilômetros acima de Porto Velho. Os caminhões chegando, grão do Mato Grosso, da região de Campos de Julho, aquela região ali, chegando até o terminal, transferindo para a barcaça e a barcaça levando até um porto marítimo onde vai ser escoado. Os portos da região norte, do chamado Arco Norte, a hora que você transfere carga para esses portos, você tem uma vantagem imediata para os estados do sul do Brasil e centro-oeste. Por quê? Porque da maneira que você evita que esse volume de carga venha tudo para Santos ou para Paranaguá, como aconteceu 5, 6 anos atrás, que houve aquelas filas homéricas, chegando fila quase de Curitiba a Paranaguá, hoje não, acabou esse problema. Por quê? Houve um melhor agendamento de chegar os caminhões nos portos e o Mato Grosso começou a exportar via os portos do Arco Norte. Ou seja, à medida que você cria uma alternativa de transporte
que melhora a renda do produtor mato-grossense, que melhora a renda que daqueles produtores que estão naquela região mais afastada dos portos. Você também facilita a situação para os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e outros estados que precisam de chegar com os produtos até o Porto de Santos ou Porto de Paranaguá. Esse é o Brasil do futuro, um Brasil em que o nosso país vai investir em infraestrutura, que é o grande gargalo nosso. Um outro ponto positivo dessa reunião de ontem foi o fato de que vai ser lançada a concessão da Ferrogrão. A Ferrogrão vai ser construída, vai ser projetada, vai ser construída, vai ser operada pela iniciativa privada, ou seja, ela tem num prazo razoável de tempo condições de estar pronta, desde que o governo não crie com dificuldades em termos de licenciamento e outros problemas que normalmente acontecem na área pública. E vai ter uma ferrovia de qualidade, ao contrário das do governo, que normalmente elas aparecem mais nas partes das policiais que nas partes das econômicas. Então, essa ferrovia vai ligar Sinop até Miritituba, dando vazão o ano inteiro para os grãos produzidos no Mato Grosso, o maior produtor de grão do Brasil. Boas notícias para o setor.